Bom dia, jovens. Estamos começando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, este domingo, dia 10 de maio, e eu convido você para abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 16 e 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha aí comigo, tá bom? 2 Timóteo 2, 16 e 17. Deixa eu tentar colocar aqui melhorzinho aqui. Opa, assim fica melhor para a gente se ver, tá bom? Vamos lá então, 2 Timóteo 2, 16 e 17. Diz assim, aliás, 3, 2 não, 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nesta manhã nós vamos falar sobre crentes na Bíblia com dúvidas. Crentes na Bíblia com dúvidas. Olha só, eu começo lendo aqui na nossa lição, aqui na nossa revistinha, que diz assim, o evangelismo contemporâneo tem se deixado seduzir por uma perigosa falta de confiança na palavra de Deus. Não falo sobre a questão se Deus nos deu uma Bíblia inerrante. Claro que ele, esse ele se refere a Deus, assim o fez. E a maioria dos evangélicos aceita isso sem debate, mas dentre aqueles que jamais duvidaram da autenticidade da palavra de Deus ou da sua autoridade essencial como guia para o viver santo, muitos têm aceitado a noção de que a Escritura simplesmente não contém tudo o que necessitamos para desempenharmos bem o nosso ministério, nesses tempos modernos e sofisticados. Assim, eles recorrem à perícia humana no campo da psicologia, administração, governo, política, entretenimento ou, o que mais pensam, poder formular alguma receita para o sucesso que julgam faltar à Escritura. Então, muitas pessoas questionam se a Bíblia realmente é perfeita, se a Bíblia é inerrante. Para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, para nós que cremos na Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Não é preciso mais nada além do que a Bíblia para nos guiar no caminho em que devemos andar, Mas muitas pessoas se sustentam ou buscam sustento na psicologia, na arqueologia e vão procurando outros meios para muitas vezes desacreditar a Bíblia, Muitos cientistas aí falam que o homem veio do macaco, que a Terra explodiu e da explosão da Terra surgiu uma célula e essa célula formou o homem. Tudo para desacreditar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós como crentes temos que estar prontos para não ficar debatendo, porque muitas vezes a gente perde tempo debatendo com essas pessoas, mas demonstrar a nossa fé na inerrância da Bíblia, Que a Bíblia é realmente a palavra suficiente para a nossa fé e para a nossa prática diária, ok? Aqui diz assim ainda, a maioria dos cristãos conhece bem 2 Timóteo 3,16, uma passagem-chave sobre a inspiração da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui a Escritura reivindica ser o próprio sopro de Deus, inspirada, theopteutos. No grego significa soprada por Deus. Então a Bíblia foi inspirada, ou seja, Deus falou ao coração e à mente dos escritores da Bíblia. Deus soprou para eles. Não que esses homens fossem como se fosse uma simples máquina de escrever, Deus falando e eles escrevendo. Deus falou a esses homens dentro das culturas, das épocas em que eles escreveram as partes da Bíblia, eles foram transliterando o que Deus falava dentro da cultura deles. Por isso hoje, se você pegar uma Bíblia lá de 1800, 1900, a linguagem fica bem estranha aos dias atuais, Por isso foi criada agora a NVI, a versão corrigida e atualizada. Foi criada uma Bíblia agora, tem a Bíblia também e a linguagem de hoje. Nós temos só que tomar cuidado com as Bíblias que estão surgindo aí, para não ter nada que esteja em desacordo com os escritos originais.
né? E também que não tenha nada que possa nos induzir a andar fora dos caminhos do Senhor. Amém? Aqui diz assim, não perca o próximo versículo. Ele nos diz que a Bíblia é apropriada para equipar os crentes para toda boa obra, que é o versículo 17 aí desse texto que nós lemos, 2 Timóteo, 3 Timóteo, ou 2 Timóteo 3, é o versículo 17. Então, visto que a Escritura une essas duas reivindicações, ou ela será totalmente inspirada e totalmente suficiente, ou não será inspirada de forma alguma. Então, a Bíblia, se nós cremos que a Bíblia é inspirada, né, então temos que crer que ela é totalmente inspirada, não só em algumas partes, mas em tudo ela é inspirada por Deus, né? Deus falou aos homens aquilo que os homens precisavam escrever, que era da vontade de Deus. Dentro das suas culturas eles escreveram. E ao longo dos tempos foi se atualizando, né, dentro das linguagens, dos vernáculos, né, de cada país, de cada estado, de cada município, de cada país, né, de cada língua, foi aperfeiçoando dentro dos vernáculos, né, até os dias de hoje. Uma exposição para nós aí, ó. Paulo salienta a plena suficiência das Escrituras em 2 Timóteo 3,16, mostrando 4 maneiras como Deus testificou que a sua palavra é integralmente adequada para cada necessidade espiritual. Vamos ver essas 4 maneiras? Primeiro, a Escritura ensina a verdade. A Escritura ensina a verdade. Primeiramente, a Escritura é útil para o ensino. A palavra grega traduzida por ensino, didaskalia, faz uma referência primária ao conteúdo do ensino, isto é, a Escritura é o manual da verdade divina, segundo o qual as nossas vidas precisam ser governadas. Todo cristão tem a capacidade espiritual de receber e reagir às Escrituras. Os que não são crentes carecem desta receptividade à verdade bíblica. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucas ou são loucuras, né? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Aquele que não é salvo, aquele que não é crente, aquele que não tem o costume de ler a Bíblia, quando lê, abre qualquer parte lá aleatória, começa a achar que tudo aquilo é loucura. Nossa, crente, essas coisas aqui, ó, nossa, aí começa a ter um monte de ideias erradas do que é uma vida cristã, né? Ao contrário de você que já é crente, que já é salvo, por exemplo, se você sabe que você quer saber o que é uma vida cristã, vai ler Romanos. Você aperfeiçoar a sua vida cristã. Se você quer saber como é que Deus quer que a igreja ande de uma forma correta, vai ler Coríntios, né? Se você quer saber o que é o amor, veja Coríntios 13. Então, tem muitas coisas que você aprende na Bíblia, né? E todo dia é um aprendizado, quando você crê naquilo que a Bíblia está escrita. As pessoas que são leigas, as pessoas que não são salvas, que não são crentes, que não têm a sua fé, né, em Deus, eles começam a achar que é loucura tudo que é escrito na Bíblia, né? O cristão, ao contrário, tem a mente de Cristo, versículo 16. O Espírito Santo capacita-o a aprender a palavra de Deus com discernimento, sabedoria e entendimento espiritual. Nenhum cristão carece dessa habilidade. Cada um possui, habilitando em si o Espírito Santo como mestre da verdade. 1 João 2,27. No sentido prático, nossa santidade é diretamente proporcional ao nosso conhecimento e à nossa subsequente obediência a Deus, à palavra de Deus. O salmista disse: guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Quanto mais completo é nosso conhecimento prático da Bíblia, menos suscetíveis somos ao pecado e ao erro. O Senhor afirmou em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Tendo rejeitado o verdadeiro conhecimento, eles se tornaram incapazes de viver como Deus queria que vivessem. Eles desprezaram intencionalmente a palavra de Deus, mas a negligência, assim como a complacência, tem o mesmo efeito destrutivo. O melhor meio para se evitar problemas espirituais sérios, portanto, é dedicar-se ao fiel, paciente e completo estudo da Escritura, com um coração obediente. Então, lhes farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Josué 1:8. Então, gente, para você ter conhecimento
para você entender a Bíblia e não ficar como um leigo, você tem que ler diariamente sua Bíblia. E aí você tem várias ferramentas que vai fazer com que você compreenda as Escrituras, né? Nós temos aí comentários bíblicos, né, escritos por diferentes autores. Né? Você tem que só tomar cuidado com qual autor você vai ver, né? De preferência, vai ler um comentário, leia um comentário dentro da sua denominação, né? Para não ter, não que as outras denominações não tenham excelentes escritores, tem sim, mas procure se apegar àquilo que a sua denominação está ensinando para você não ter ideias erradas, né? Ou mesmo se confundir com a doutrina, tá bom? E ler diariamente sua Bíblia. Você quer entender bem a Bíblia? Comece a ler diariamente. Comece a fazer uma leitura anual da Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia em um ano você não conseguiu ler a Bíblia inteira, então está na hora de você começar a praticar isso aí. Não, vou me dedicar por um ano, 365 dias, eu vou ler a Bíblia. Leia mesmo com vontade, você vai ver que você consegue, você vai ver quanta coisa você vai descobrir. Histórias que você nunca, talvez você aí tá com seus, você que é jovem, está com seus 20 anos, 21 anos, histórias que você nunca tinha ouvido falar, né? Você vai encontrar aí na Bíblia, né? Então é interessante você ler para você entender. A Escritura, segundo, a Escritura reprova o pecado e o erro. Olha só, a Escritura também é útil para repreensão, segundo Timóteo 3,16. Ela confronta e repreende a má conduta e o falso ensino. De acordo com o pastor Richard Crench, reprovar é repreender a outrem com a eficiência brandir do vitorioso, braço da verdade, de modo a trazê-lo, se não à confissão, pelo menos a uma convicção do pecado. A Escritura tem este efeito sobre nós, quando estudamos e sentimos seu poder convencedor, e sobre os outros, quando expomos a eles. Então, a Escritura também é útil para a repreensão, né? Se você vai repreender alguém, né, próximo a você, que é cristão como você viu que ele está incorrendo em erro, faça de acordo com as Escrituras. Procure palavras na Bíblia, né? Palavras sábias na Bíblia, para você confrontar a pessoa, para você repreender a pessoa, para você ensinar a pessoa o caminho que ela deve andar. Não adianta só repreender, tem que ensinar onde ela está errando para que ela possa reverter do seu erro e aceitar a disciplina, né? E a repreensão. Dois aspectos da repreensão são evidentes na Escritura: repreensão da conduta pecaminosa, repreensão do ensino errôneo. Paulo instruiu a Timóteo, que estava tentando purificar a igreja em Efésio: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina. 2 Timóteo 4,2. O propósito primário que ele tinha em mente era a repreensão da conduta pecaminosa. Timóteo deveria pregar e aplicar a Escritura de modo que as pessoas deixassem o pecado e andassem em santidade, mesmo estando por vir um tempo quando a maioria das pessoas não toleraria tal pregação. Versículo 3. Então, Paulo está ensinando aqui, antes de você querer repreender, antes de você querer usar mão de ferro, né, em certas ações, primeiro prega a palavra, né, insista em pregar a palavra, para que as pessoas, quem sabe essas pessoas que você está querendo repreender, querendo disciplinar, elas possam se converter do seu pecado, se arrepender e chegar aos pés de Jesus. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, nós temos que pregar a palavra, para que as pessoas entendam o que é a verdade, o que é a justiça de Deus. Amém? Aqui diz aqui ainda assim, Hebreus 4, 12 e 13. Também fala de repreender Hebreus 4, 12 e 13 também fala de repreender a conduta pecaminosa. O versículo 12 retrata a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, que corta penetrando o ser da pessoa, para expor e julgar seus pensamentos e motivação mais íntimos. O versículo 13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus penetra nossos corações com a sua palavra e nos deixa descobertos diante de seus olhos. Então, gente, resumindo aqui, não tem para onde correr, né? Quando Deus tem que corrigir você, ele vai alcançar você. O braço dele, a mão dele vai alcançar você.
Você só tem que torcer para que não venha pesado, né? Se você não anda com Deus, vai pesar para você. Mas se você anda com Deus, ele vai ser brando, né? Perdoando de imediato você, abençoando. Agora, quando você está distante de Deus, como é que Deus pode perdoar você se não tem intimidade com Ele? Não é verdade? Tem que ter intimidade. A palavra grega, aqui diz assim, a palavra grega traduzida por descobertas nesse versículo era usada como referir-se a criminosos sendo levados ao tribunal ou para execução. Frequentemente, um soldado segurava a ponta de um punhal sobre o queixo do criminoso para enforcá-lo e erguer a cabeça para que todos pudessem ver quem ele era. De modo semelhante, a Escritura nos expõe o que realmente somos e nos força a encarar a realidade do nosso pecado. Realmente a Bíblia nos ensina, né, quem somos. E a Bíblia também nos força realmente, ela nos leva a encarar as consequências do pecado, a saber o que é pecado e as consequências, né, e o que desagrada a Deus. Aqui na sua revista aí diz assim, ó, talvez você tenha tido períodos em que caiu em complacência espiritual e sentiu-se contente com seu pecado. Então, lhe aconteceu ter a palavra de Deus a penetrar seu coração com convicção espantosa. Este é o poder repreendedor da Escritura e é uma bênção preciosa. Uma boa forma de assegurar que nossas igrejas não se tornem refúgios para pecadores obstinados é os pastores pregarem a palavra fielmente com exatidão. Os crentes serão convencidos de seus pecados e a maioria dos incrédulos se arrependerá ou sairá. Poucas pessoas aceitarão expor-se à repreensão da palavra de Deus, semana após semana, se não desejam a santidade. Jesus disse que os ímpios odeiam a luz e não se aproximam dela para os seus feitos não sejam manifestos. João 3,20. Fazer incrédulos e ímpios se sentirem bem acolhidos e confortáveis na igreja por meio de uma pregação íspida e superficial e que não os confronta, leva-os a ter uma falsa insegurança. Isso pode ser uma ilusão condenatória. É um tal negócio, né? O pastor vai e começa a fazer uma pregação lá para as pessoas novas na igreja, jovens novos, idosos, ou pessoas ou adultas, e o pastor começa a ser complacente nas suas pregações, né? Não faz uma pregação de confrontação, não fala de arrependimento, de pecado, de perdão de Jesus, né? Da justiça de Deus, só fala palavras bonitas para que a pessoa se sinta bem. É uma pregação inútil. O pastor tem que falar a verdade, e a verdade é o que a Bíblia ensina, né? Se você pecar, você vai encarar o juiz no juízo final, e se não for achado no livro da vida, você vai para o inferno. Tem que ser, essa é a pregação. Não adianta ficar com lenga-lenga, enrolando, querendo agradar. Não, você faz boas obras, você vai para o céu. Não é assim, não. Se não tiver Jesus no coração, não tem a menor possibilidade dessa pessoa alcançar o céu. Amém? Aqui na nossa revista diz assim, ó. A Escritura, como padrão pelo qual devem ser testadas todas as coisas que alegam ser verdade, também reprova o ensino errôneo, né? O apóstolo João revela o poder da palavra como verdade quando diz que os crentes que vencem o maligno o fazem porque são fortes, e a palavra de Deus permanece nele. 1 João 2,14. O maligno Satanás trabalha utilizando-se da falsa religião, 2 Coríntios 11,14. Mas é ineficaz com os que são fortes na palavra. Por isso, as seitas tentam desacreditar, distorcer ou suplantar a Escritura com seus próprios escritos. Visto que a Bíblia mostra a realidade dos crentes, mostra a realidade dos erros das seitas, elas precisam mudar o significado da Escritura para justificarem a si mesmas. Porém, aqueles que falsificam a Escritura o fazem para a sua própria destruição. 2 Pedro 3,16. Crentes que têm um amplo entendimento da verdade bíblica não são como crianças sem discernimento, mas são como jovens fortes que podem facilmente reconhecer a falsa doutrina, evitando ser, como menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4,14. Então nós temos que estar prontos para entender o que está acontecendo conosco, né, em relação à nossa vida espiritual. Nós não somos mais meninos, né? Nós somos adultos, então nós temos que entender
O que está acontecendo com a vida espiritual? Eu tenho andado com Deus? Sou frequente na minha presença, na casa do Senhor? Ou vou só de vez em quando? Ajudo nos trabalhos da igreja? Na minha vida pessoal, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho cantado cânticos espirituais? E aí essa é uma confrontação que a pessoa acaba fazendo, né? E ela entende então que a Bíblia realmente, quando ela faz confrontação com o coração, ela entende realmente que a Bíblia ensina correto. A gente é que muitas vezes deixa de seguir esses ensinamentos. A justiça educa na justiça. Educação na justiça, segundo Timóteo 3,16, é outro processo pelo qual a palavra de Deus transforma nossos pensamentos e nossos comportamentos. A palavra grega traduzida para educação é paideia. Essa palavra pertence à família de paidon, que em outros lugares do Novo Testamento se traduz por criança ou crianças. Por exemplo, Marcos 5,39 e Mateus 14,21. Assim, este versículo mostra Deus treinando os crentes como um pai ou um professor treina uma criança. Desde a infância espiritual, a Escritura treina e educa os crentes no viver santo. Então, quando você se torna crente, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você passa a viver em comunhão com seus irmãos na igreja, você tem que entender, olha o que ele diz aqui, mostra que Deus treinando crentes como um pai, como professor treinaria uma criança. Desde a infância espiritual, a Escritura treina e educa os crentes no viver santo. A Escritura, a Bíblia, então, vai nos treinar, vai nos educar a viver de modo a andar em santidade. Se você, quando lê sua Bíblia, começa a prestar atenção no que você está lendo e aplicar isso na sua vida. Porque Deus quer que você ande em santidade. Amém? Aqui diz aqui ainda assim, a Escritura é o alimento espiritual. Paulo instruiu Timóteo a ser alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina. 1 Timóteo 4,6. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pedro disse que deveríamos desejar o alimento da palavra, como o mesmo desejo com que o bebê anseia pelo nutrimento do leite. Tiago afirmou, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Esta é a nossa parte. Devemos receber a palavra com um coração puro e uma atitude humilde. Enquanto fazemos, ela progressivamente renova e transforma nossos pensamentos, atitudes, ações, palavras, treinando-nos na justiça. Então é a palavra que vai transformar você, é a palavra que vai mudar o seu modo de pensar, agir, o seu modo de permanecer firme ao Senhor. É a palavra que vai instruir e educar você. Então viva pela palavra de Deus, né? Ande de acordo com a palavra de Deus. Meditação frequente e estudo criterioso da palavra de Deus são essenciais para a saúde espiritual e para a vitória. Até mesmo aqueles que conhecem bem a Bíblia devem refrescar-se no seu poder e relembrar as suas verdades. 2 Pedro 1, 12 e 15. Então, você que conhece a Bíblia, eu já li a Bíblia toda, eu já conheço muitos trechos, né? Continue lendo diariamente, cada vez você vai ver que cada dia é uma lição nova que a Bíblia vai te ensinar. Cada dia é um modo de agir que a Bíblia vai cobrar de você através das Escrituras. Então não deixe de ler a sua Bíblia. Paulo, ao partir de Éfeso, ordenou aos anciãos que permanecessem fiéis à única fonte de força e saúde espiritual. Que fonte era essa? As Escrituras. Paulo compartilhou a perspectiva de Pedro sobre a importância de sermos constantemente lembrados do que já sabemos. Filipenses 3:1. Devemos sistematicamente nos refrescar não somente com novas verdades, mas também com antigas verdades, que já conhecemos bem. Esse tipo de intensa concentração na palavra de Deus nos assegura que seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Conclusão aí da nossa lição de hoje, meus queridos. Muitos têm perdido a confiança na suficiência da palavra de Deus, porque nunca de fato aprenderam suas verdades ou como aplicá-las adequadamente. No entanto, a Escritura é uma parte crucial da armadura espiritual e compõe o equipamento necessário para que o cristão seja completo. Efésios 6:11. A espada do Espírito, a palavra de Deus, versículo 17, é a única arma ofensiva que Paulo menciona naquela passagem.
Como qualquer arma, ela deve ser usada habitualmente para ser mais eficaz. Isso está implícito na palavra grega que Paulo usou para espada. Paulo não usou a palavra romparia, que se refere a uma espada larga, mas makairos, uma pequena adaga. O termo grego traduzido por palavra é rema. Isso se refere a algo específico. Como uma pequena adaga é aplicada com habilidade e precisão a uma área vital do corpo, assim também devemos usar a palavra cuidadosamente e com materiais, aplicando princípios específicos dele a cada situação e instrução que enfrentamos. Foi assim que Jesus lidou com Satanás. Mateus 4, 1 a 11, Lucas 4, 1 a 13. Então, nós temos que usar a palavra como base de sustento, usar a palavra de Deus como verdades, né, implícitas no livro sagrado por Deus. Então, comece a ver sua Bíblia como um livro deixado por Deus para você, não para você adorar esse livro, né, mas para você ler esse livro dia após dia e entender que Deus é quem vai ajudar você a vencer os obstáculos, né, das dúvidas que você tem. A palavra de Deus nunca vai te deixar em dúvida, mas vai te apresentar sempre soluções. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã, que a sua semana seja abençoada também. E logo mais à noite nós teremos o nosso culto de oração. Deus abençoe, viu? Vamos orar? Pai de amor, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque estamos aqui com os jovens nessa manhã. Abençoa cada um deles, Senhor, para que eles possam sempre estar fazendo a Tua vontade. Dirige a vida deles, meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês, tá bom? Até a noite do céu. Hoje à noite, o pastor vai estar na igreja, em Itapetininga, às 18h30, para a celebração do culto ao vivo, online. Uma parte do grupo de louvor vai estar comigo também, já conversamos. Vocês, por favor, falem com o Michael, se alguém mais for, né? Que é o Michael que está vendo o número de pessoas. E logo mais à noite nós vamos ter o nosso culto da família. Então, esteja atento aí para às 18h30 o culto da família. Deus abençoe sua vida.